Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo informações sobre meu querido convidado de hoje, mais uma vez, gente, eu venho aqui pedir para vocês, pelo amor de Deus, se vocês ainda não são inscritos no canal, cara, não faz isso não. Poxa, olha só o nível da galera que eu tô trazendo aqui, justamente com o único propósito, que é ajudar vocês de alguma forma a botar muita grana no bolso de vocês. Então, se inscreve, deixa o seu like e deixa aqui abaixo os seus melhores comentários, beleza? Então, vamos lá. Meu querido amigo e convidado de hoje é o Carlos Vinícius, né? O Instagram dele é o Carlão Eds, _MKT Digital, né? Ele iniciou como afiliado. Olha isso, galera. No final de 2024, no final do ano passado, ele já fez um faturamento total de mais de 1,3 milhões de reais exclusivamente como afiliado. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast, meu querido. Fala, grande Ângelo. Beleza pura, meu irmão? Tudo na paz? Tudo na paz, meu querido. Tudo jóia. Vamos trazer aí um conteúdo fora da média para a galera aí que quer ganhar uma grana com o mercado digital e ainda tá para encontrar um caminho. O seu canal aí tá para agregar na vida deles, né? Espero que eu possa fazer parte disso também, trazer um pouco do meu conhecimento, da minha jornada, da minha experiência, que eles aproveitem muito, porque nós vamos soltar o ouro aqui hoje, hein, velho? Show de bola. Vambora então, cara, vambora. É isso que eu gosto, que a galera gosta, da palavra ouro, né? Mas vamos lá. Carlão, me tira uma dúvida, cara. Por mais que eu sei um pouquinho da sua história, porque a gente já trocou uma ideia, mas a galera aqui do Pode Ficar Rico Podcast ainda não sabe. Então tira essa dúvida, esclareça pra gente. Quem que era o Carlos Vinícius antes do digital chegar na tua vida? Então, Angela, o Carlos Vinícius ainda é um educador físico, né? Eu atuo como personal trainer aqui em Juiz de Fora. Estou formado há 10 anos, estou na área ainda, executo ainda, né? O mercado de afiliados, como você disse, para mim ainda é novo de tempo, né? Mas é longo de conhecimento, de estudo e dedicação. Então, eu formei em 2015, né? Aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal daqui. Antes da educação física, eu fiz 7 períodos de engenharia, né? Aí decidi abandonar para ir para educação física. E agora eu estou aí no mercado digital, como você disse, desde novembro do ano passado, né? Estudando, aplicando, treinando, errando, aprendendo, faz parte da nossa jornada. E hoje eu tenho a minha estratégia validada, né? Que a gente vai falar um pouco aí para frente, que é focada em review. Então, esse é o Carlos Vinícius, tenho 34 anos, sou de Minas Gerais, e é isso. Show de bola. Mas, Carlão, conta pra gente, né, um pouco mais dessa chegada do digital na tua vida, né? Exemplo, qual foi o motivo? De repente era mais liberdade, era mais dinheiro? Qual foi o motivo de você, de repente, um dia fazer a famosa pesquisa, né? Pergunta como ganhar dinheiro na internet ou algo relacionado? Anjo, eu acho que isso todo mundo já pesquisou uma vez na vida, né, cara? Eu acho que não existe uma pessoa que não pesquisou sobre fazer uma renda extra ou ganhar dinheiro com a internet, né? Então, eu tenho projetos na internet desde 2022, né? Eu comecei no dropshipping, né? Tive 4 lojas de dropshipping, que foram lojas rentáveis, foi um momento muito bom da minha vida, né? Só que eu tive intercorrências, né? Das questões de governo, taxação, minha operação naquele momento foi inviável, porque eu gosto de fazer as coisas sempre sozinho, né? Eu gosto de colocar minha energia ali, de fazer do meu jeito, e às vezes eu sou muito acelerado, as pessoas não me acompanham, então eu faço sozinho. E aí, é, em janeiro do ano passado, eu vi um anúncio, por acaso, domingo, deitado na cama, sobre marketing de afiliados. Aí, aí, cara, na cama eu já levantei do computador, já comecei a pesquisar, só que dali vi algumas coisas, falei, cara, isso daqui não é para mim por hora, e eu não vou seguir isso. Em novembro, na verdade, em outubro. Em outubro, eu conheci uma pessoa que fazia review, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, isso é interessante, né? Trabalhar copy, eu gosto disso, de escrever, de tentar convencer as pessoas.
eu vou começar a fazer review. Aí comecei, entrei num curso do Caio, comecei a estudar Google, e hoje eu estou aí no mercado, então, desde novembro, né? Tem mais um pouco mais de um ano, e é isso, estamos aí estudando, aplicando, errando, aprendendo. Mas, exemplo, você falou que no dropship ali, né, as coisas, vamos dizer que começaram, né, a dar um pouco negativo por causa da taxação, né, e disso tudo que atrapalhou muita gente nessa época, né, mas mesmo com tudo isso, você falou que estava tendo, né, anteriormente, né, bons resultados, né, você não pensou em continuar? Não, porque acontece? A minha operação, ela era uma operação que ela fazia importação, né? Então era tudo linkado através de plataformas, onde a pessoa comprava, apertava um botão e enviava para casa da pessoa, só que vinha de fora, né? E aí eu pagava os impostos legais naquela época, que era sobre a minha empresa, né? Depois de um tempo, começou-se a cobrar o imposto sobre o produto. Então, começava com 50%, podendo chegar a 100%. Então, um produto que eu vendia a R$ 80, eu pagava 40, né? Eu ia passar a pagar 60. Então, ficava inviável eu aplicar aquilo naquele momento. Existem outras maneiras, né? Só que ia demandar uma energia muito maior, e como eu divido a minha jornada, eu não ia conseguir atender. Então, falei, cara, vou pausar isso aqui. Fiquei um tempo off do digital, e depois, aquele ímpeto, né, igual você falou, de querer uma renda extra, de querer ganhar dinheiro com a internet, que se o pessoal não sabe, né, se as pessoas que assistem seu podcast não sabem, o maior e mais fácil, mais rápido meio de fazer dinheiro é a internet. É o mais escalável, é onde você consegue atingir o planeta inteiro, né? Então, Exato. eu falei, cara, eu quero viver da internet, eu quero ganhar dinheiro com a internet, e canalizei, né, meu foco para isso, comecei a estudar muito. Virou, né, cara? Não tem jeito, né? Quando eu falo sempre, quando a gente coloca energia, quando a gente acredita nas coisas, né? As coisas acontecem. Não cai do céu, não é fácil, né? Internet, é fácil. Não. É grande, pode ser rápido, mas não é fácil, né? Exatamente. Então, eu larguei por isso. Aí conheci o marketing afiliado, graças a Deus conheci o marketing afiliado, né? E hoje, é, meu faturamento é muito alto, inclusive maior do que a minha profissão de formação, né? Então já passou minha produção de formação, né? E me tira uma outra dúvida, né? A respeito já dessa parte que você está falando sobre a sua formação, né? Hoje você ainda pratica, né, a sua formação, correto? Sim, sim. Ou seja, a gente já quebra aqui um tabu, né? Por mais que de repente a sua formação te dê um pouco de liberdade de não estar preso, né? Bater ponto, esse tipo de coisa. Querendo ou não, você ainda faz uma outra atividade. Ou seja, a gente já quebra um Claro. tabu de que não preciso estar 24 horas dedicado ao marketing para eu poder ganhar dinheiro na internet, correto? Isso. Ô, Ângelo, eu costumo falar, cara, que talvez eu tenha o resultado que eu tenho por eu ter outro trabalho. Sabe por quê? Qual que eu acho, ao meu ver, tá? O maior erro dos afiliados é ficar mexendo o tempo inteiro nas coisas, nas Exato. campanhas, sabe? Eu não tenho tempo para isso, né? Então a minha rotina é muito, cara, eu dou muita aula, né? Então eu dou aula de 6 da manhã a meio-dia, volto 2 horas e paro 8 da noite. Então eu vou sentar no computador 8h30, 9 horas. E aí eu fico até eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Então se eu tiver que ficar até 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu vou ficar para acordar 5 horas da manhã no outro dia para dar minhas aulas, né? E eu amo fazer isso, cara. Isso daí para mim não é um problema, porque eu tenho os meus propósitos, né? Então, para mim é tranquilaço fazer isso. E aí tem aquela galera que fala assim: "Ah, mas eu não tenho tempo", né? Cara, eu sempre falei isso antes de entrar no digital. Cara, tempo nunca pode ser problema. O dia tem 24 horas. Você tem tempo para se cuidar, você tem tempo para estudar, tem que ter tempo para ler. Se não, cara, não faz sentido, né? Você vai viver para quê, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Então, eu acho que inclusive me ajudou, né? Trabalhar fora. Que top. Mas você pensa em um dia parar e ficar só no digital? Ou não porque Ô, você Ângelo, gosta do que faz, né? ô, Ângelo, cara, hoje eu não penso, muito pelo contrário, né? É, eu gosto de dar aula, eu amo o que eu faço, né? Eu tenho meus alunos que, cara, estão comigo há muito tempo. Então, eu tenho zero vontade de parar. Mas eu acho que o tempo
ele vai me parar. Então, o que acontece? Quando eu procurei outra coisa, não é porque eu queria parar agora, não, é porque minha profissão ela tem uma validade, né? Você não contrata um personal trainer mais velho, né? Vai ter um teto, cara. E existe um teto fisiológico mesmo. Eu não vou ficar aguentando pegar peso com 50 anos, colocando um monte de peso em aparelho com 50 anos. Hoje eu tenho 34 anos. Eu tenho que estar produzindo mesmo. Se eu puder ter 3 empregos, 4 empregos, eu estou nessa idade. Mas vai chegar uma hora que não vai dar conta, cara. E aí que entra a ideia de já ter um negócio sólido para quando eu precisar parar, eu já não preocupar, vou parar aqui, eu vou fazer agora. Porque, como eu te disse, nós somos autônomos, né? Então a gente, cara, tem que produzir agora para na hora que parar ficar de boa, né? Então, é isso. Que top. Eu tenho exatamente o mesmo pensamento, mano. A gente tem que arriscar tudo, fazer tudo que a gente tem que para fazer agora, na nossa, né, teoricamente, juventude, né? Porque, poxa, quando chegar, eu falo com a minha esposa, cara, quando eu tiver 40, 50 anos, eu não quero estar trabalhando, eu quero estar, poxa, curtindo a vida de uma forma. Aproveitando, né? Exato. E a gente fala 40, 50 anos, mas se a gente for levar isso pro digital, cara, 5, 10 anos no digital é muita coisa. Tanto é que tem você aqui que com um ano digital fez 1,3 milhões de reais. Imagina daqui a 10 anos, quanto que será o teu faturamento? Tá entendendo? Então o digital eu vejo que é o único mercado, cara, no mundo que tem, né, essa escala absurda, né? Exemplo, um ano digital é comparado, poxa, a quantos anos de uma vida tradicional, né? De uma vida de CLT. Cara, Não, não tem não como, não compara. tem como fazer Não esse... compara. exato. Não, e já vou adiantar, né, cara? Porque, como eu te disse, né, na gente começar, a minha operação ela cresceu tanto, né? Tanto, 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 que se caminhar do jeito que tá, esse mês eu vou faturar mais de 350 mil no mês. Agora, eu não conheço uma profissão de formação, né? Você vai ter grandes empresários, que é outra coisa, que vai fazer um faturamento desse. E aí a gente vai entrar mais para frente, falando de ROI, que aí você vai entender que é absurdo, cara. É absurdo. Então, todo mundo que tem um desejo deveria parar, né? Pegar as histórias que vem aqui no seu podcast, analisar, porque eu acho que todo mundo tem um ponto semelhante, cara. Todo mundo tem um ponto semelhante. Analisar isso, falar, cara, eu quero isso. Sabe por quê? Na hora que você. Cara, o que eu falo sempre, liberdade financeira e geográfica. Na hora que a gente atingir isso, cara, trabalha em qualquer lugar, tenha grana. Na hora que atingir isso, meu amigo, é só curtir, né? Aí as coisas são consequência. Exato, mano. Exato. Agora, Carlão, me tira uma dúvida, né? Exemplo, você foi o cara do dropship, né? Normalmente os caras que têm sucesso no digital, eles nunca vêm direto pro digital. Sempre vem, né? Tem um pezinho fora em algum outro lugar, né? Por exemplo, você foi o cara do dropship, beleza? Depois você entrou no digital, mas quando você veio pro afiliado, né? Quando foi ali, não sei se já foi logo no início ou não, mas quando foi que você sentiu que você estava no lugar certo? Que você pensou, cara, isso aqui pode mudar minha vida? Ô, Anjo, na primeira venda que eu fiz, você acredita? A primeira. Eu entrei no curso do Caio, dia, acho que foi dia 15 de novembro. E dia 26 de novembro, eu fiz minha primeira venda. Falei assim, cara, eu vou viver disso. Eu vou viver disso. E nada vai tirar da minha cabeça. E aí vem dezembro, eu comecei a vender mais, em janeiro vendi mais. Aí vem fevereiro, foi carnaval. Aí eu tive um problema na minha operação, que todos meus domínios caíram. E aí, cara, falei que beleza, problema, é empresa, cara. Então vou para frente. E aí não parei mais, cara. Desde a primeira venda, eu sabia que ia dar certo. E pelo que você falou, foram um prazo mais ou menos de 10 a 11 dias para fazer a primeira venda. A primeira venda. Cara, isso é muito legal porque é o que eu falo que a gente não pode se comparar, né? Por exemplo, eu já trouxe pessoas aqui que demoraram um ano para fazer a primeira venda. 9 meses, como o caso do Carlão lá do 4M. Cara, 9 meses, né? Para fazer a primeira venda. Tem gente que demora para ficar no lucro, né? E tem outros que demoram para fazer a primeira venda. Mas a questão é, todos conseguem se não desistir, né? Eu acho muito legal isso e muito interessante uma outra coisa que a gente estava comentando antes também, Carlos, é que você falou que, cara, eu vou me dedicar a isso daqui e pronto,
né? E um dos principais fatores, né, da galera que é afiliado, que já tá há meses pelo menos e ainda não tem resultado, é justamente o motivo de ficar pulando de galho em galho, concorda? Perfeitamente, cara. O que acontece, né? Quando a gente começa em alguma coisa e a gente começa a ver outras, né? Essas outras coisas tendem a despertar o interesse, é natural, né? Igual você vê hoje a galera do topo, orando de ganhar dinheiro, né? E você fala assim, cara, eu vou para lá, mas na hora que você pensa que você tem um propósito, cara, você tem que falar, não, peraí, eu vou fazer isso aqui. Eu só vou trocar na hora que ou parar de funcionar, que eu acho pouco provável, ou quando eu começar a testar alguma coisa, eu ver que não vai dar certo. Fora isso, cara, não faz sentido nenhum a gente trocar. Isso vale para uma campanha que a gente sobe. Eu vou subir uma campanha de um produto, eu vou testar esse produto até a minha estratégia de teste. Então, eu vou testar, cara, até acontecer. Ah, não aconteceu? Aí que eu vou trocar o produto. As pessoas sobem, tomam um clique caro, troca o produto. Exato. Vai ser PC caro, vou trocar a estratégia. Vou pro topo, vou pro review, vou fazer Facebook. Então, cara, o que eu acho que dá certo é a constância naquilo que você se propôs a fazer. Então, eu quis fazer review. Eu fui constante e eu quis fazer review. Então, eu estudei review, estudei copy, estudei pessoas, estudei tudo para ficar bom naquilo, né? Então, hoje, nada... Se eu falar assim, é 100% review, não. Porque uma estratégia de escala minha é testar fundo, né? Mas é 5%, é quando eu acerto um produto, eu estou no máximo da escala e vou testar outra coisa, é natural. Mas eu já estou no lugar certo, já estou fazendo uma coisa que eu sei fazer, eu já aprendi a fazer. Aí sim eu posso mudar. Mas, cara, até eu acertar, até eu aprender, até virar rentável, eu não posso ficar trocando de cair de galho em galho para tentar acertar uma hora. Eu gasto dinheiro, eu gasto tempo, eu gasto energia, pulverizo tudo e acabo que não acerto nada. Exato. E me tira uma dúvida, Carlão. Hoje, né, pô, com a experiência que você tem, mais de 1,3 milhões de reais como afiliado, né? Quando você olha lá para trás, né, no teu início, né, lá em novembro de 2024, né, novembro, dezembro, o que que você consegue enxergar que de repente foi um dos seus maiores erros? Cara, eu acho que o meu maior erro lá foi comprar um monte de curso, achar que curso resolvia meu problema, sabe? Foi buracar em um monte de coisa, até eu falar assim, cara, eu entrei nesse... E na hora que você compra um curso, aí cada curso que você compra vai apresentar várias estratégias lá dentro, né? E aí, se você for uma pessoa igual eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então eu vejo o curso, eu não compro o curso para deixar ele lá. E aí você aprende uma estratégia, aí você aprende outra. Mas aí, na hora, mas isso durou pouco tempo, tá, Ângelo? Não durou muito, né? Porque na hora que eu cheguei em dezembro, ali, mês de dezembro, final de dezembro, eu estava estudando, eu falei, não, peraí, por que eu decidi fazer isso? Porque eu conheci uma pessoa que fazia review e eu entrei nesse trem para isso. Falei, não, tá errado. Aí eu já voltei, falei, não, vou focar só em review. Então aí, desde o dia 20 de dezembro, eu estou rodando review. E não estudei outra coisa, não pulei para outra coisa. Mas, cara, nós, né, seres humanos, e nós seres humanos que procuram ganhar dinheiro, nós temos aquela coisa, vou comprar um curso, agora vai dar certo. Então, toda vez que a gente compra um curso novo, a gente acha que vai dar Agora certo. vai. Agora vai. E não é isso que vai dar certo. É a constância naquele propósito inicial. O meu deu certo lá no inicial. O que deu certo, eu voltei. Talvez se eu não tivesse voltado, eu não teria dado certo, né? Então, eu tinha um propósito inicial e eu segui ele. Quase saí ali do percurso, mas consegui voltar. Não que seja tentador sair, né? Porque às vezes você está vendo, né? O meu ROI é muito bom, mas tem gente fazendo com ROI absurdo. Aí fala assim, não, peraí, eu vou para lá. Mas aí você tem que centrar, entender o que você está fazendo, né? Quais são seus objetivos, suas metas. Porque se você deixa essa operação de lado, que está fazendo certo, pode ser que você perca essa e não acerta a nova. Aí acabou, aí desanda tudo. Exato. Isso Isso de se comparar, né, cara, eu acho que é um dos principais motivos de tirar muita gente do game, né? Porque às vezes, né, e ainda tem um detalhe. O que eu vejo o cara postando é simplesmente faturamento, notificação de venda, né? Eu não sei como é que de fato tá a operação dele, se ele tá com lucro ou não.
né? E eu tenho um amigo que ele é mentor, cara, um mentor conhecido, né? Não vou dizer nome aqui por ética, mas um mentor conhecido. Ele falou, Ângelo, cara, hoje, ó, esse mês eu fechei o mês em 120 e poucos mil. Falei, nossa, mano, estourou. Ele gastei 140. Mas, tipo assim, as pessoas não vê. Tá entendendo? Claro, Tá entendendo? claro. Cara, A gente tem que tomar cuidado na internet, porque só vai pra internet, né? Pelo menos na teoria, aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então, para vocês que estão nos assistindo aí, fiquem atentos, né? A qualquer imagem que você vê por aí. Cara, vai pelos depoimentos, né? Poxa, o Carlão da mentoria, show de bola. O Ângelo da mentoria, show de bola. Mas e aí, o que que os mentorados deles falam? Tiveram resultado? É aprovado mesmo o método? Se sim, cara, mete a cara. E uma outra coisa muito importante, não fica nessa de ter 10 mentores ao mesmo tempo, né? Isso daí vai fazer... Cara, vai pegar tua mente e botar no notificador assim e vai triturar. Tenha um, no máximo dois, né? E siga exatamente o que essa pessoa fala. Porque se a gente, né, Carlos, comprou a mentoria, o curso de alguém, é porque a gente depositou nossa confiança e claro, acredita que aquilo ali que aquele cara tá ensinando vai de algum jeito nos trazer resultados, né? perfeito, perfeito. É o que eu te falei, né? Do prazer de consumir cursos, né? Aliás, nem de consumir, é de adquirir, né? Então, cara, é isso. Eu acho que você falou tudo, tem que tomar cuidado, porque faturamento não é lucro, não é lucro. Por isso que, tempo em tempo, eu tento postar, né, a minha NCC com os gastos dela, né? O pessoal vê, porque, cara, que é muito fácil, ainda mais hoje, com inteligência artificial, cara. Você manda fazer um print ali, resolve, posta lá, e, e a gente sabe, né, Ângela? A gente que está aí no mercado, a gente sabe que vai ter uma parcela que vai querer tirar vantagem, tirar proveito, né? Cara, uma hora com certeza a conta chega. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito que uma hora, se você faz, né, coisas que podem prejudicar outra pessoa, a conta vai chegar. Então, você falou e foi certeiro, as pessoas devem pesquisar antes, né? Procurar saber antes, para depois tomar suas decisões, perante aquilo que ela procurou. Não vê um dashboard lá de 1 milhão faturado sem saber o que está por trás, né? Porque é uma operação, é um negócio, é uma empresa, né? Então tem imposto, tem a despesa com ads, tem tudo, né? Então não é só o dashboard lá da plataforma de traqueamento que vai dizer se é lucro ou não. Exatamente. Agora, Carlão, me tira uma dúvida, né? Até voltado a faturamento, né? A número de vendas, né? Desse um ano que você está no digital aí, qual foi o mês mais marcante em vendas para você? O mês que você se surpreendeu? Cara, Hoje, fala hoje. não, o meu melhor mês de fato está sendo esse, né? Parado. Está sendo esse, dezembro. Mas o mês que foi o melhor mês foi julho. Eu olho muito para cima, porque eu tenho um quadro, mano, aqui na minha frente, que tem minhas metas, quando eu fiz a minha rotina toda, sabe? Então foi em julho, quando o meu objetivo era fazer 45 mil no mês, eu fiz 110 mil com o Mitolim em review. Cara, que top, mano. E vende até hoje, hein? Lucro. Vende até hoje. Vende até hoje. Vende até hoje. Depois a gente vai passar uns negócios para essa galera aí. Ups, isso aí é no pós-call, isso aí é no pós-call. Cara, que top, né? Agora, vamos lá, com base já nisso daí, eu te faço outra pergunta, né? Exemplo, você esperava fazer 50 e fez 110. O que você acredita que foi o diferencial para você alcançar esse resultado? Cara, eu acho que foi entendimento mesmo são processos, cara. Pra você ter ideia, foi em julho, né? Então já tinha um tempo no mercado. As coisas já estavam acontecendo, as coisas já estavam melhorando. E cada vez mais eu estava estudando mais, estava aprendendo mais, amolando o machado mesmo, para na hora que eu entrasse naquele momento, eu tinha capacidade técnica, mental e financeira, que tem que. A gente que escala, né? Sabe que o financeiro tem que estar ali, senão dá zebra. E aí juntou isso tudo e deu certo. Cara, que top. E é um problema bom, né? Acho que é o único problema bom que eu Demais. conheço. Foi bom demais, tá Acabou o doido? dinheiro, e agora? Tá bom demais, tá doido? Deixa Cara. gastar lá. E me tira uma dúvida, o Carlão. Exemplo, a gente sabe que no digital, né?
tem muitos altos e baixos. Acho que não no digital, mas na vida inteira, né? Feita de altos e baixos, né? Mas a gente levando pro digital para poder até ajudar a galera que tá nos ouvindo. Inclusive, galera que já seguiu o canal, né? Já se inscreveu, já curtiu, já deixou aqui o seu like aqui, já deixou os seus comentários, já seguiu o Carlão, né? Quer conteúdo? Vai lá no Instagram e segue Carlão Eds, underline MKT Digital. Ele posta umas paradas bem maneiro que pode ajudar a galera que tá, principalmente que tá começando, né? Mas se falando, né, Carlão, desses altos e baixos, como que você lida e o que você recomenda, né? Porque é normal, às vezes, um mês a gente tem um faturamento muito bom, de repente, né, no outro mês cai, empata ou algo do tipo, né? Mas como que você lida e o que você recomenda para quem tá nos assistindo? Ô, Ângelo, então, cara, primeiramente, eu acho que a palavra do afiliado é resiliência, né, cara? Nós devemos ser resilientes com o processo. Como eu falei antes, eu trato hoje isso como uma empresa, né? E como qualquer empresa, terão meses bons e meses bons e meses ruins. É uma empresa, é um negócio, né? Então, quando eu tenho um mês ruim, eu tento analisar o que foi feito naquele mês, o que pode ter acontecido que levou a minha operação para aquele caminho, né? Porque imagina bem, minha operação está crescendo todo mês, né? Desde julho ela está crescendo, está crescendo. Mas aí vem um mês ela cai. O que será que aconteceu? Será que eu tomei uma ação errada, né? Uma decisão errada ali? Ou será que foi um mês? Pode ser essa sazonalidade. Então, na hora que acontecer isso, o desespero tem que ser a última coisa que pode acontecer. Nós devemos sentar, olhar nossa operação de forma técnica e estratégica, ver o que pode ter acontecido e melhorar. Chorar não resolve o problema. Não resolve o problema. Eu já tive duas situações, né, graves na minha operação, como eu disse, em fevereiro, que eu perdi todos os meus domínios, consequentemente, minha operação toda caiu, né? Subi os domínios de novo, toquei o barco, voltou a vender. E em maio, todas as minhas contas caíram em cascata, 100% da minha operação. Voltei, 100%, está tudo aí até hoje. Né? É uma empresa que vai ter problema, a gente vai ter problema. Eu falo o seguinte, a vida do afiliado é resolver problema. Se a gente aprende a resolver problema, acabou, esquece. É conta, suspensão de conta, é página caindo, é reembolso. Então, se a gente consegue lidar com isso de forma lógica, estratégica, cara, a gente consegue vencer. Não tem como. Mas devemos sempre ser resilientes. Entender que aquilo faz parte do processo. E que se acontecer, porque tinha que acontecer, e a gente tem que tomar estratégia para resolver. Show de bola. Aí que tá, estratégia, né? Acho que muitos ficam perdidos porque trabalham sem estratégia, né? Sem metas, né? Eu também tenho um quadro aqui na frente, né? E eu acho interessante ter metas, porque eu com metas eu sei aonde eu quero chegar, né? E muitos afiliados não têm resultado porque não trabalham com metas, ou seja, o que ganhar, ganhou, para onde ir, tá bom, né? E tem aquele famoso ditado que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Né? Eu É, acho isso legal porque a gente pode aplicar isso aqui no digital, porque a gente tem que trabalhar com metas, né? É claro que a primeira meta é a primeira venda, depois primeiros 1.000, 10.000, né? Mas, cara, eu tenho que saber o que eu quero. O quanto eu quero faturar esse mês? É X, beleza. Ah, Ângelo, meu sonho é fazer 10 mil reais. Anota lá, cara, no dia 30 do mês eu quero fazer 10 mil. Só que você vai entender que para fazer 10 mil reais, do dia 1º ao 29, eu tenho que fazer um montão de coisa. Tá entendendo? Então eu tenho que fazer aqui, ó, uma conta do Google Ads, dia sim, dia não, porque eu tenho que ter contingência, eu tenho que ter caixa. Vocês estão entendendo que quando a gente faz a nossa meta, a gente consegue ver nas micrometas o que eu tenho que fazer, né, para que eu, quando chegar o final do mês, eu chegue, né, eu alcance a minha meta esperada. Concorda, Carlão? perfeito, Anjo, perfeito, cara. Falou uma frase que eu carrego ela comigo, né? Ninguém chega a algum lugar sem saber onde quer chegar. Né? Então, cara, eu sempre soube que eu estaria onde eu estou hoje. Eu só não sabia quando seria. Eu não sabia, sabe? Então, como eu te disse, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Mas eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu queria fazer 1 milhão com lucro, eu quero fazer 3, eu quero fazer 10, eu quero viver desse negócio. Eu sei disso. Agora, o quando eu ainda não sei, e o que eu tenho que fazer, eu estou fazendo, né? Que é o nosso dia a dia, né? Então, todo dia eu estudo, todo dia eu aplico, todo dia eu treino,
todo dia eu leio, todo dia eu rezo. Então eu faço toda a minha parte. A minha parte, ela está sendo feita, né? Agora o tempo, aí a gente depende do cara querer comprar lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, Mas, né? A gente tem que fazer a nossa parte, cara, né? E nunca depositar as responsabilidades em outras pessoas, dos mentores, em nada. Todas as ações são de nossa responsabilidade. autorresponsabilidade, né? Isso aí, o único e exclusivamente nosso. Cara, que top. Eu achei interessante a parada que você falou, ô Carlão, que você cuida, vamos dizer que, do corpo, da alma e do espírito, né? Porque se a gente, de fato, queremos ser boas pessoas, temos que cuidar desses três, né? Corpo, alma e espírito. Ou seja, não é só engolir os livros aqui, não é só Não, né, estratégia, não é só não é nada disso. Eu tenho que, né, para eu estar bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, eu tenho que cuidar dos três. E a gente vê muito que falha isso em algumas pessoas, né? Cuida muito de um, mas não cuida do outro. Tem aquele cara que estuda muito, mas é sedentário, não aguenta subir uma escada, né? Então isso faz parte. Cara, e eu acho legal porque o digital, ele nos proporciona fazer tudo isso, ainda ter tempo e ainda ter dinheiro, né? Então, poxa, cara, eu fico maravilhado, mano. Maravilhado com esse mercado. Eu tô... tá indo para 3 anos que eu vivo exclusivamente, né? Tudo que eu ganho é daquilo digital. E cada ano que passa vai ficando feliz, vai ficando melhor, eu vou ficando mais feliz. E vai entrando, né? Graças a Deus, através aqui do podcast, mais pessoas, né? Cara, e isso é surreal. É surreal demais. Mas me tira uma outra dúvida, Carlão. É que a galera manda muito lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Discord, né? Cara, na sua visão, né, do cara que já faturou mais de 1,3 milhões, já tá passando de 1,5 aí esse mês, qual que é o segredo do sucesso? não parar. Eu acho que, cara, eu acho que para tudo na nossa vida é não parar, em hipótese alguma, e na hora que começar a dar certo, não pare de fazer o que você estava fazendo antes. Porque, por exemplo, estuda muito hoje é começa a dar certo. Você para de estudar. Ângelo, eu falo que o mercado de afiliados, né, marketing digital, ele vai se sofisticando a cada ano, a cada mês se deixar. Então são novas coisas, o Google se atualiza. Então, se a gente parar no tempo, a gente vai ficando para trás, cara. Então, a constância do estudo, da disciplina, da rotina, tem que ser latente na nossa veia. Se você tem um interesse real, né? Às vezes é um interesse de fazer R$ 1.000 por mês, tá de boa, beleza. Cada um sabe os seus objetivos, né? Agora, você quer viver de verdade, né? Ter sucesso, prosperar, viver disso de forma confortável, seja constante, cara, sabe? Estude muito, estude, aplica, erra, acerta, só não desiste. Só não desiste. A hora de cada um vai chegar, né? Cada um tem, igual você falou de comparação, cada um tem seu tempo, né? Às vezes as pessoas vão vir aqui e vão falar, nossa, foi muito rápido. Mas foi rápido para mim. Você falou do Carlos, o Carlos demorou 9 meses para fazer uma venda. E o cara já passou de 5 milhões, meu irmão. Por que ele passou disso? Qual que é a característica? Ele não desistiu. Ele não parou, velho. Então é isso. Se a galera quer ser próspera e ter sucesso, não pode desistir de hipótese alguma. É seguir até dar certo. Exato, mano. Assino embaixo, né? E uma coisa, né, que você falou sobre a galera não desistir, né, é entender, né, que a minha história não é igual à sua, né, o meu processo não é igual ao seu, a minha realidade não é igual à sua, né, a gente tem que entender isso, né, por mais que, né, a gente possa comprar vários e vários cursos achando que a esperança vai estar no próximo curso, a primeira coisa que a gente tem que entender é a nossa realidade, né, exemplo, eu já vi vários, né, participantes aqui dizendo que, cara, deu certo porque eu larguei o meu trabalho e eu foquei tudo. Cara, show de bola. Mas eu não posso dizer para um cara que é pai de família, ó, larga o teu trabalho e mete a cara, tá entendendo? Porque, cara, são realidades diferentes. Eu dizer para um jovem de 20 anos que ainda mora com os pais, cara, tudo bem, é aceitável. Cara, ó, testa, faz o que tiver que fazer. Agora, pô, vou falar isso para você, 34 anos. Né? Tem 5 filhos aí, por exemplo, como é que eu... Cara, não tem como. Temos que entender a nossa realidade, né? Vamos chegar. A questão é que, às vezes, você pode chegar mais rápido que eu,
né? Só isso que vai mudar. Mas que todos vamos chegar, se não desistir, todos nós iremos chegar nas nossas metas determinadas. Basta que a gente não desista. E fica com essa pergunta assim ecoando, né? Pra meio que te dar, né? Te instigar um pouquinho. O que será que acontece se eu não desistir? Né? Fica com essa pergunta, que essa pergunta possa ecoar, né, aqui no seu subconsciente e, cara, que você possa se fazer essa pergunta todos os dias. O que vai acontecer se eu não desistir? Né? Eu posso te dar um exemplo, né? Eu já fiz isso daqui em outras entrevistas, né? Meu caderno tá todo rabiscado, minha filha vem para cá e fica desenhando. Mas faz, né? Pega um papelzinho, a galera que tá em casa, eu já fiz isso daqui, mas eu gosto, me amarro em fazer esse exercício, mano. Faz uma linha no meio aqui, ó. De um lado, você bota os seus sonhos. Aonde você quer morar. Quanto você quer receber. Qual carro você quer ter. Qual casa. Do outro lado, você vai botar a sua vida hoje, né? O que você vai fazer? Vai fazer de tudo para poder realizar os seus sonhos. E se não realizar, né? Se você não conseguir, sabe o que vai acontecer? A gente vai notar que a gente já tá vivendo a vida que deu errado. A gente já recebe o que não era para receber. Né? A gente já mora onde não éramos para morar, né? Então, cara, não tem motivo nenhum pra gente não tentar, pra gente não dar o nosso máximo, o nosso melhor, pra poder fazer com que a gente viva o melhor dessa terra e quem está ao nosso redor também. Concorda, Carlos? Com certeza, cara. Eu acho muito melhor a gente chorar, tentar, do que por desistir, né? Ou por não tentar, né? É igual estava conversando com as pessoas dia desse, né? Cara, sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho, meu chão. É a mesma coisa, sabe? Dá o mesmo trabalho. Então, se eu posso sonhar alto, eu vou sonhar alto, né? E aí, as realizações desses sonhos vai depender do empenho, do que a gente conversou aqui antes, né? Mas não tentar também é dar errado. Então já está errado, eu vou continuar deixando dando errado, né? Exato. Eu fui numa imersão desse mês ainda, né? Cara, cada história que você vê, Ângelo, o que a galera faz, o que a galera passa e prospera, meu irmão. Fala assim, cara, pelo amor de Deus, não pode passar na minha cabeça desistir. Não pode, cara. Porque tem tanta gente que está em situação ruim e, cara, tá ali, ó, tentando, estudando, fazendo acontecer, tem dormir, como você falou, 5 filhos, e tá ali no tempo que tem, a hora que tem, o cara tá ali, velho. E a gente, igual você que vive disso, né, cara? Que tá aí, que pode ainda. E eu, que mesmo que não viva disso, mas eu também posso estar aqui, né, estudar. Cara, agora imagina a galera que tem que trabalhar até tardão, cuidar de criança, para depois ser 2, 3 horas, o cara fica 2, 3 horas na tela, estudando, velho. Então, cara, desistir não pode ser uma opção. Eu sempre falo que desistir não existe no dicionário de uma pessoa que quer prosperar. É uma palavra Exato. que tá fora, assim, ó, tiraram. E não pode, velho. A gente não pode desistir. Se a gente tem sonho, a gente não pode desistir de sonho. Agora, uma pessoa sem sonho, sem meta, sem objetivo, aí, cara, ela tá estagnada ali, ela tá à mercê de dar errado, infelizmente, né? Então, volta tudo a gente conversou, né? Dos propósitos, né? Das metas, como você falou do caderno aí, faz todo sentido, né? A gente já tá numa situação e pensar em melhorar não dá trabalho nenhum, cara. É só a linha ali do que fazer para dar certo. Exato. E eu acho interessante, ô Carlão, que a gente, é, mesmo não se falando do digital, né, cara, mas se falando de empreender, cara, hoje em dia é muito mais viável, né, a gente ter uma vida de empreendedor, né, do que de CLT, de receber um salário mínimo. Imagina, cara, eu já fui o tipo de pessoa que recebia um salário mínimo, que eu tinha que acordar 3h50 da manhã para pegar o primeiro ônibus, para estar em outra cidade, para bater o ponto 7 horas da manhã, para depois acabar o meu turno 6 horas da tarde, pegar outro ônibus 7, para largar 8, para voltar para 10 horas chegar em casa. Eu já fui esse tipo de pessoa para receber um salário mínimo. Só que quando eu entendi, eu falei, cara, se a gente fazer a conta, a gente vê que tem algo melhor. Como assim? Pra galera que recebe um salário mínimo, acho que deve estar em torno de R$ 1.500 mais ou menos. Cara, se eu dividir esses 1.500 por 30 dias, né, vai dar em torno de R$ 50 por dia. Cara, será que eu não consigo vender alguma coisa que eu vou conseguir ganhar a mesma coisa ou mais? Pô, R$ 50 por dia, se eu vender
5 coisas de R$ 10, eu já fiz o que eu faço no mês inteiro. Tá entendendo? Se eu fizer isso durante todos os dias, durante 30 dias, cara, então é só fazer a conta. Às vezes a gente tá enforcado num trabalho onde a gente não tem liberdade, a gente é oprimido, a gente passa mal. E, cara, eu falo isso com vocês. Tem muitas pessoas, Carlão, que se fosse pra fazer o primeiro milhão pro patrão, já teria feito há muito tempo, né? Só que quando é pra gente, aí a gente quer acordar meio-dia, quer dormir qualquer horário, quer assistir Netflix, quer, tá entendendo? Quer trabalhar e ver filme ao mesmo tempo. Cara, você concorda comigo que tem pessoas nesse tipo? Com certeza, Anjo. É o que eu te falei, cara, as pessoas não tratam o seu próprio negócio como uma empresa, né? Não trata, cara. Você falou, vou ver com a televisão. Imagina se tivesse uma televisão aqui, que maravilha que seria. Mas onde ia estar minha atenção, Exato. né? Então, cara, você falou uma coisa. é, Conheci um rapaz nessa imersão. Eu vou contar essa história rápido, tá? De Para boa. resumir para resumir o que você falou. Ele é gari em São Paulo. Em dezembro ele está largando a profissão, esse trabalho dele para viver do digital. Que top, mano. E aí você faz a conta, é a conta que você fez, cara. Se o cara faz uma venda de US$ 100 por dia, dá R$ 600. Dá quase R$ 600. Se ele gasta 50, sobra 250. Multiplica por 30, dá 7.500. Entende? É isso, cara. É só fazer a conta, cara. É um caso real que eu conheci. E eu falei, cara, eu vou te ajudar porque essa história pô, é braba, Que top. Eu tá? já, Então, já faço o convite pra ele vir aqui contar essa história, hein? cara, esse moleque é joia, velho. Esse moleque é joia, cara. E tá virando, tá devagarinho, velho, tá indo. Cara, e é isso, o mercado digital é isso, né? E você é um cara que ajuda as pessoas, né? Você trazia pessoas aqui, né? Você está ajudando as outras pessoas. E quando eu entrei nisso, eu comecei a faturar, falei, cara, eu quero ajudar as pessoas também, sabe? Eu quero. Cara, a gente não pode ficar só pra gente, né? Então, essa história, esse cara, eu falei, cara, é isso. E você falou isso agora, é isso. Você resumiu o que eu Casou tô tudo. vivendo e que é a realidade. Se todo mundo pensasse assim, cara, puta merda. Eu sei. Pior que. Não, eu não gosto nem de falar de política, né, cara? Mas tudo tem a ver, né, com o que é, o Claro, que não é, o que é nos ensinado, né? Tudo vem de berço, mano. Infelizmente. claro, claro. Infelizmente. Cara, isso cara, as noções de empreendedorismo, né? Eu não conheço uma pessoa que aprendeu isso na escola. A gente aprende igual, nós, né, que nos inserimos no mercado, a gente aprende por conta nossa, né, por interesse nosso. Isso não foi ensinado para gente. E deveria, cara, deveria, para as pessoas entenderem que depois que você forma, ou depois que você passa da maioridade, não existe só a CLT, né? Que existem Exato. outras coisas, né? Você já entrevistou o Andrezinho, 14 anos, Pô, né? Entendeu? Então, cara, é isso. Se todo mundo tivesse um pouquinho disso, aí, cara, a gente ia estar só subindo, velho. Só com subindo. certeza, com certeza. Agora, Carlão, né, depois disso tudo, né, qual é a sensação de você dar aquela respirada assim e você reconhecer que, cara, hoje você tá, de repente, em um lugar que você sonhou no digital? Ô, Ângelo, eu não sei, cara, o quanto você acredita em meritocracia, né, cara? E eu acho que eu só tô por mérito. É mérito, cara, sabe? Não é sorte, não, é mérito. Como a gente falou, de tudo que eu passei, né? Que tem muita gente que sabe, né, que eu passei, né? De, ah, Quando eu peguei a placa de 1 milhão, minha esposa fez um post. Cara, eu fico no computador até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, para 5 horas estar de pé com ela para ir atender, né? Então, na hora que eu chego, né, que eu falo assim, cara, deu certo, cara, é só a recompensa de todo o sacrifício que eu passei, né? E aí eu já vou deixar um recado para a galera. Vale a pena, cara. Todo sacrifício vale a pena, velho. Sabe? Se der errado, pelo menos você aprendeu alguma coisa nova. Então, não tem medo, não tem cansaço. Cara, não tem... Quem quer enriquecer, não fica cansado. Daí, para mim, já é uma coisa. Quem quer enriquecer, não fica cansado. Ah, eu estou cansado, não quer enriquecer. Não tem propósito. Porque se eu trabalhasse para a CLT, eu faria da mesma forma. Eu ia chegar na minha casa, sentar no meu computador e estudar o que eu pudesse dar para outro dia estar lá, né?
Então, na hora que eu falo assim, cara, deu certo, eu venci, é só a recompensa mesmo de tudo que foi feito, né? De noites mal dormidas, de, de estudo, de dedicação, de investimento, né? Porque a gente gasta com curso, a gente gasta com mentoria. Então, tudo é consequência, sabe, Andy? A gente pode ter sorte de estar, às vezes, no lugar certo, com as pessoas certas. Talvez isso seja sorte. Mas na hora que você faz uma venda, no começo, né, pode ser sorte. No começo, na maioria das vezes, é sorte, né? Mas na hora que você torna um negócio, não é sorte mais. É que você entendeu a situação toda, a lógica toda do negócio e você está fazendo acontecer. Né? Então, é gratificante demais, cara. É igual você receber uma placa de faturamento, é maravilhoso. Mas você disse, ali tem 1 milhão faturado. Mas, né, tem as despesas, tudo mais. Mas é gratificante. Você fala assim, cara, eu acertei, deu certo, agora é só replicar. É o que eu falo com a galera. Na hora que você acerta uma vez, é só replicar. É só repetir. É, só repetindo. E é isso. Tem uma frase muito legal, né, que eu gosto muito, que é o sucesso deixa rastro, né? Ou seja, uma vez que eu cheguei lá, eu olho para trás, eu vejo tudo que eu passei, né? E por isso que a gente incentiva a galera, cara, não começa de YouTubezinho, um vídeo gratuito, mano, compra uma mentoria boa, um curso bom, porque você tá entendendo que você, a partir desse momento, já não vai mais errar os seus erros, né? Você vai olhar para os erros de alguém. Você vai economizar de um lado, né? Por mais que tenha ali o valor do investimento, você vai economizar. Você não vai errar com erros bobo. E no início, cara, é o que mais acontece, né? A gente errar ali nível de consciência, errar palavra-chave. Cara, erros bobo. Que se a gente tivesse adquirido, de repente, um bom conhecimento, um bom acompanhamento, a gente teria economizado essa grana. Tá entendendo? Mas, galera, ó, estamos aqui há 48 minutos já. Cara, o tempo passa rápido demais. Estamos aqui com meu querido amigo Carlos Vinícius, que já faturou mais de 1,3 milhões de reais, exclusivamente ali na estratégia de review, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa estratégia no pós-call, né? Mas ainda tem algumas perguntinhas que eu quero fazer para você, Carlão, no intuito de ajudar a galera que está nos assistindo, que eu sei que já se inscreveu no canal, deixou o like, né? Te seguiu lá no Instagram, né? Inclusive, galera, para quem, né, quer conhecer um pouco mais do Carlos, tira um print aqui, né? Provavelmente você está assistindo pelo celular, tira um print, manda lá no Instagram dele, né? Fala que você conheceu ele através aqui do podcast, que gostou da história dele, beleza? E que quer tirar alguma dúvida com ele. Tenho certeza que ele vai te responder na maior camaradagem, beleza? Agora, Carlão, me tira, né, mais uma dúvida, né? Pensando, como eu falei, em ajudar a galera. Se hoje, né, você com a mentalidade que você tem hoje, experiência, né, tempo de tela, se você tivesse que, poxa, deu tudo errado e você tem que começar do zero novamente, como que você começaria? O que que você faria de diferente? Olha, você falou uma parte aí, né? Crucial, eu procuraria alguém para me encaminhar, né? Porque se eu não conseguir sozinho, né? Então eu procuraria alguém. E, cara, e se eu não tivesse condições, né? Eu iria procurar bons canais que tivessem bons conteúdos para eu começar a aprender, dar os primeiros passos, né? Para me inserir nesse mercado, de repente fazer um caixa e contratar uma pessoa, né? Ou um curso, não sei. Porque hoje, se a gente vai lá pensar, eu conheço bons cursos que são financeiramente acessíveis, né? Bons cursos, né? Então, eu faria dessa forma. Não sei se você quer que eu fale de estratégia, eu adotaria, Não, pode ficar à vontade, meu querido. É para ajudar a mas, galera. talvez eu não começaria no fundo de funil convencional, né? Que a gente aprende primeiro, né? Talvez eu começaria ou no fundo de funil com plataformas menores, com produtos e países pouco explorados, a gente gastaria menos. Mas eu só colocaria dinheiro nisso depois que eu tivesse certeza do que eu estava fazendo. Ou quase certeza, né? Porque quando a gente está iniciando, a gente não tem certeza de nada. Mas que eu soubesse o que eu estava fazendo, as ações que eu estava tomando, de segmentação de público, de palavra-chave, de anúncio, de página. Então, eu faria isso, né? Porque
eu acho que o que mais frustra o afiliado quando ele inicia são os cliques caros, né? Então, esse foi o maior motivo de eu ter escolhido o review, né? Porque hoje, na minha operação, eu não pago mais que R$ 15 em um clique, né? Porque, inclusive, quando eu falei do Mitolim aqui, eu tentei, na hora que eu estava escalado lá em julho no Mitolim, eu coloquei para rodar fundo, paguei 3 cliques de R$ 360 cada, e não vendeu. Então, para a galera que está iniciando, né, ou que ainda não acertou, ou que errou e quer voltar, eu faria dessa forma. Daria, né, de novo, procuraria boas informações, se não tiver condição, procuraria pessoas para tentar tirar, igual você falou, meu Instagram ele é aberto, eu sempre respondo a galera, né? Acredito que você faça isso também, né? Então, eu faria isso e depois sim eu criaria uma nova campanha de uma forma melhor, mais organizada, né? Com mais estratégia para tentar fazer as primeiras vendas e futuramente poder ter um mentor direcionado e crescer, né? E nunca desistiria. Top, mano. Eu assino embaixo. Assino embaixo. Galera, a gente vai finalizar por aqui, né? A gente ainda tem o nosso pós-call, né, Ângelo? Cara, sou novo aqui. O que que é esse pós-call, né? É um vídeo à parte, exclusivo pra galera que tá junto com o Pode Ficar Rico Podcast, né? E é um vídeo onde é exclusivo para os membros do canal. Se você quer ser membro, né, aqui do Pode Ficar Rico Podcast, na descrição, no primeiro link tem ali, né, os planos para você ser membro do canal. Quando você é membro aqui do Pode Ficar Rico Podcast, você tem acesso a uma área de membros com todas as entrevistas, todos os pós-call, né? E eu tava explicando pro Carlão aqui que, cara, lá só tem conteúdo fora da curva, fora da caixa. Pessoas que faturaram milhões te dando conselho. É isso que você vai ouvir lá dentro. Inclusive, Carlão, eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram seus primeiros R$ 10.000 só com os conselhos e os insights de lá, que ainda não tiveram acesso a outros cursos, né? Então, para vocês verem o nível do conteúdo que tem lá dentro, né? Sem tirar um nível... E é menos que uma coxinha, né, Ângelo? Nem fala, mano. É mais barato que uma coxinha, né, velho? Nem fala, nem fala. Sem tirar o nível do conhecimento, né, dos participantes que eu venho trazendo aqui, né? Então, galera, se inscreve. Deixe o seu like, né? Cara, faça o máximo possível, né? Para você estar inserido num ambiente de pessoas prósperas, ou pelo menos pessoas que têm pensamentos prósperos, né? Que querem e saibam aonde querem chegar, beleza? Carlão, cara, mais uma vez eu quero te agradecer por separar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, né? Eu sei que você tem as suas correrias aí, mas conseguiu estar aqui com a gente para contar a sua jornada, a sua história, enfim, massa demais. Galera, espero que vocês tenham seguido o Carlos, né? E Carlão, já deixo o convite aqui aberto, né? As portas do canal aberto para quando você quiser voltar, né? Uma outra hora, é só marcar e a gente vem aqui e bate mais um papo de novo, beleza? Chique, Ângelo. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de falar um pouquinho da minha história, né, para tentar incentivar essa galera aí que ainda está meio perdida, né? Para dizer que dá certo, né? Só seguir o caminho certo, trilhar o caminho certo, que dá certo. Então, agradeço, espero que tenha ajudado bastante a galera aí. E o pós-cal vai ser daquele jeito, viu? Então, se a galera tiver alguma dúvida, eu não perderia. Vambora, galera. Quem quer faturar, quem quer destravar, a gente se vê lá no pós-cal, beleza? Então, tchau, tchau.